Nós vamos falar hoje sobre uma crise que nos últimos dias tomou conta do noticiário, que foi o caso da Caixa Econômica com a demissão do presidente por acusações de assédio, tanto assédio sexual como assédio moral. O que isso implica na reputação das organizações? Bom, trata-se de uma crise. E alguém pode perguntar se é uma crise nova, que surgiu agora nos últimos anos. Não, é uma crise antiga, que há muito tempo existe. Talvez as denúncias é que no passado não eram tão visíveis como hoje. Para dar um exemplo, em 2017, num relatório do Instituto for Crisis Management dos Estados Unidos, que levanta todas as crises no mundo, a crise por assédio representava 1% do total das crises ocorridas durante um ano. Em 2019, diante do movimento Me Too nos Estados Unidos e a disseminação de informações sobre assédio, acabou que esse total passou a ser de 16,5% no ano. Quer dizer que as crises por assédio teriam aumentado em 2019? Não, as denúncias aumentaram. E esse é o problema que nós focamos no caso da Caixa. O que ocorria na Caixa era uma cultura tóxica de assédio sexual e moral. Isso as gravações estão mostrando claramente, em que havia, de certa maneira, um abafamento de alguém que ficava sabendo e não denunciou, e uma cultura de medo das funcionárias e dos funcionários que eram assediados e não denunciavam. Porque tão grave quanto o assédio sexual é a pressão em cima de funcionários ou funcionárias por metas, por objetivos muito pessoais do executivo. Isso também representa uma ameaça à empresa, à organização. Por quê? Porque, inclusive, o desempenho da organização fica afetado por isso. Funcionário com medo, ele não produz direito. Ele não é um funcionário motivado, ele é um funcionário que trabalha sob pressão e às vezes sem gostar do que está fazendo ou gostar das pessoas com quem ele está se relacionando. Então, sob qualquer aspecto, é uma crise grave e que merece a atenção da empresa e que afeta a reputação da empresa. Porque quando há uma denúncia desse tipo, não há como o nome da empresa não aparecer. Não importa quem esteja envolvido, seja o CEO ou seja um diretor. A outra questão que existe é talvez a representatividade das mulheres nos postos-chave da empresa. Eu não acredito que na Caixa Econômica as mulheres que desempenhavam cargos de chefia não estivessem dispostas a denunciar pressões em cima de colegas, de executivos da organização, que eu já nem digo unicamente do CEO, mas de outras pessoas inclusive. Talvez a cultura do medo que se instalou na empresa, o poder que foi dado ao presidente que estava no cargo nesse período. Tudo isso contribuiu para que não houvesse canais adequados para a denúncia. É uma crise grave e que merece a atenção das organizações, porque não adianta uma organização estar falando que ela tem compromisso, que tem a cultura do ESG, que ela é uma empresa sustentável, que ela é uma empresa que respeita a natureza, faz uma propaganda bonita, se lá dentro estão ocorrendo casos como esses que foram denunciados e expostos nos últimos dias em relação à Caixa Econômica. A Caixa é uma organização muito forte, tem uma marca excelente, os empregados são competentes e não mereciam isso. O que havia era uma cultura de medo, de segurar a informação que todo mundo sabia que acontecia e não os canais não funcionaram. Essa é a grande falha. A nota que o Conselho de Administração divulgou agora, ela está atrasada. A apuração que estava se realizando agora deveria ter sido realizada lá atrás. Ela está um pouco atrasada. Então, as organizações têm que ficar muito atentas para crises desse tipo, que afetam no coração, no cerne, a reputação da organização.